Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Hoje, então, a gente vai falar aí de um tema bem pegado, né, de que acontece na rotina aí de todos os laboratórios de análises clínicas, que é a proteína C reativa. Mas antes é muito importante que você faça o seguinte para mim, se inscreva aí no canal se você não for inscrito, também deixa o seu like já no início, tá? E ative as notificações para que você receba essa notificação quando a gente tiver um vídeo novo. Além disso, também quero te lembrar que a gente tem aí o treinamento, tá? Para concurso em análises clínicas, que é o QI de concurso. Todos os links vão estar aí embaixo, além também, claro, das nossas redes sociais. Bem, a primeira coisa que a gente até tem como curiosidade, tá? Da proteína C reativa, é exatamente por que que ela recebe esse nome, né? Então, o termo aí PCR, pessoal, ou melhor, proteína C reativa, ele foi dado, obviamente, na sua descoberta, porque essa proteína, ela era capaz de se ligar, reagir a açúcar, né? Era um polissacarídeo C, polissacarídeo C, né? Proteína C reativa que reagia contra esse açúcar na parede de bactérias. A primeira bactéria ali que ficou conhecida foi o pneumococo, né? Como a gente até vê aqui uma imagem deles e a representação, o Streptococcus pneumoniae, tá? E aí ficou conhecido nesse primeiro momento, né, por essa capacidade de se ligar a esse polissacarídeo. Então, uma proteína que reagia a um carboidrato C, proteína C reativa. Mas, obviamente, logo depois, né, de algumas outras observações de estudos, não foi verificado que a ligação acontecia só nesse tipo de bactéria, acontecia a outras superfícies, né, a outras bactérias também. Mas aí você pode estar se perguntando assim, ué, mas a gente já não tem uma PCR? Exatamente, a gente tem a reação em cadeia da polimerase, que é um teste molecular. Então não se assuste se você encontrar a sigla CRP se referindo aí à proteína C reativa, exatamente para que não haja essa confusão, né? Tá. E aí, segundo ponto sobre a PCR, né? A estrutura, pessoal, ela é uma proteína que é colocada como pentamérica, ou seja, a gente tem a junção ali de 5 monômeros, né? Se a gente fosse contar aqui 5 monômeros que se ligam e formam e se organizam dessa forma discoide. Agora, NCRP ou NPCR, por quê? Porque, pessoal, em estudos mais recentes foi colocado que a PCR ela também tem isoformas, né, isotipos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho a mesma proteína, que eu também vou chamar de PCR, né? Só que ela pode ter estrutura diferente, atividade diferente, né? Atuar em diferentes tecidos, mas é a mesma PCR também. Como a gente falou, por exemplo, das creatinoquinases, né? Que tem CKMB, tem CKMM e por aí vai. Muitas enzimas, proteínas, elas demonstram também essa mesma característica. E a outra, né? A PCR ou a CRP monomérica, tá? Então não é mais discoide. A forma que ela se organiza é só em monômero. E como é que ela se origina? Exatamente da dissociação das cinco, né? Dos 5 monômeros aqui que estavam formando a PCR pentamérica. Então, quando ela consegue se dissociar, porque ela pode se dissociar, ela pode formar aqui a PCR monomérica. O Mzinho aqui significa exatamente monomérica ou modificada e o N, pessoal, de nativa, tá? E aí, de forma geral, o que é interessante, é apontado que, como eu acabei de falar, nessa PCR, essas PCRs, elas têm atividades diferentes. Uma estaria mais ligada a uma atividade pró-inflamatória. Então imagina assim, eu tenho a inflamação e aí vem a PCR que tenta ajudar, né? Ela é atraída para o local da inflamação, só que diante das atividades que ela vai desempenhar ali, ela acaba contribuindo para que o processo inflamatório ele aumente nesse caso, né? E essa é a monomérica. Enquanto que a pentamérica ou nativa, ela estaria mais ligada, pessoal, a atividades
anti-inflamatórias, beleza? Então, tem a inflamação, as atividades dela vai contribuir para que essa inflamação ela não seja ali tão prejudicial, né, ao tecido que está acontecendo, porque você sabe, eu sempre gosto de falar isso, que inflamação não é algo bom. Eu sempre gosto de falar da síndrome lá do super-herói, né? Tem o vilão e o herói que estão lutando um com o outro e eles acabam destruindo a cidade ali nessa batalha. Adivinha quem é a cidade? Nós, seres humanos, né? Que nessa batalha a gente acaba tendo no processo inflamatório alguns danos. Então a inflamação ela não é legal. Mas a gente não vai realmente se aprofundar exatamente, né, nessa separação aí dessas isoformas, até porque os estudos eles não são assim tão precisos, né? Isso não está bem assim elucidado. E aí, onde é produzida essa PCR, né, pessoal? Também não tem muito segredo. A produção dela ocorre principalmente no fígado lá pelos hepatócitos, mas a sua produção também já foi verificada por outros grupos celulares, como macrófagos, linfócitos, adipócitos, células que armazenam ali gordura, né? Até pela formação ali da placa aterosclerótica, lembra lá? Vaso, formação da placa de ateroma, né? Essa placa ali formada, ela também pode produzir a PCR. Olha aí, a gente acabou de ver que ela pode também contribuir mais para o processo inflamatório, então faz todo sentido. E até em pacientes também com doença de Alzheimer, né, já foi verificada ali os neurônios, a produção pelos neurônios da PCR. Mas para a gente agora, importante aqui falar realmente da sua principal fonte, que é o fígado, né? E já tinha dado muito esse spoiler para vocês, né? Que ela também é uma proteína de fase aguda positiva. O que que isso quer dizer? Opa, processo inflamatório, a gente vai ter elevação da PCR. Lembra que a gente também tem proteínas de fase aguda que caem nesse processo inflamatório. Então já sabemos pra caramba aí da PCR, né? Se alguém te perguntar qual que é a aplicação dessa PCR, você vai saber que é em processos inflamatórios, mas ó, também infecciosos, pessoal, principalmente, né, bacterianos. A gente vai ver uma elevação da PCR em infecção bacteriana, por exemplo, mais alta do que se fosse uma infecção viral. Ela é muito utilizada, por exemplo, até para como marcador desse tipo de infecção, né? Principalmente ali em recém-nascidos também. Então, até resumindo o processo passo a passo, tem um processo inflamatório. Digamos que ele foi gerado ali até por uma infecção bacteriana, né? Aí o nosso corpo ele vai ter a liberação de mediadores químicos, né? As famosas citocinas, incluindo as interleucinas, e destacando a IL-6, interleucina 6, que vai lá no fígado e estimula a produção aí dos hepatócitos para PCR. Mas claro, não só a PCR, a gente até já falou aqui no canal, por exemplo, da alfa-1 glicoproteína ácida, alfa-1 antitripsina, tá? Que também são proteínas que vão ser fabricadas, aumentadas, são todas elas proteínas de fase aguda positiva, vão se elevar para que possa nos defender, possa contribuir de alguma forma ali com o processo inflamatório. E daí, então, você pode pegar muita coisa realmente sobre a PCR, né? Primeiro, pessoal, que não é uma proteína, não é um teste que é específico. Quando eu falo de inflamação, quantas possibilidades que a gente pode ter aí de inflamação, né? A gente pode citar, por exemplo, né? De novo, processo infeccioso, posso ter por trauma, a gente pode ter ali em doenças mais clássicas, assim, né, que geram inflamação, como a artrite reumatoide, doença de Crohn. Às vezes ela vai estar muito elevada, às vezes ela vai estar pouco elevada, né? Então tem essas variações que coloca a PCR realmente como uma proteína, um teste não específico. Então é um teste que abre diversas possibilidades, mas claro que a gente afunila mais nesse processo e também para que o médico ele possa acompanhar a evolução, o tratamento daquele mesmo paciente. A PCR é a proteína de fase aguda mais amplamente mensurada, né, mais pedida nos laboratórios de análises clínicas, exatamente para esses processos que a gente acabou de falar. E é por esse motivo que, apesar do vídeo estar acabando aqui, o tema ele não se encerra aqui, a gente pode ter parte 2, parte 3, quem sabe, então não acaba por aqui. Mais uma vez eu quero que você
Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa um comentário se teve alguma colocação que eu fiz aqui que te gerou dúvida, a gente responde nos comentários também. Lembre-se de seguir em todas as redes sociais também, todos os links vão estar aí embaixo. É isso então por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.